Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Storycast. Para quem ainda não me conhece, sou o Rafael Meirelles e hoje a gente vai falar de um assunto que, cara, é uma coisa que eu gosto muito de conversar, que, eu pensei em uma pessoa específica para vir aqui, cara, tinha que ser ele, tá? Que a gente vai falar sobre documentários, séries, de programas de TV, então a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu gostaria de falar sobre a Fitofórmula, que é a patrocinadora desse podcast. Então, isso só acontece graças a ela, então há mais de 15 anos no mercado, trabalhando com fórmulas da medicina chinesa, tá? Então, se você quiser conhecer os produtos, você pode acessar o QR Code que está aqui em cima, ou acessar fitoformulanatural.com.br. Se precisar falar com algum médico prescritor, você pode contatar o guia da mtc.com.br, que o QR Code também vai estar aqui em cima, tá bom? E hoje, o nosso convidado é professor universitário, documentarista, diretor de séries, roteirista e jornalista. Com 28 anos na profissão, ele já conduziu cerca de 3 mil entrevistas, dirigiu 17 documentários e mais de 350 episódios de programas para a televisão, tendo filmado em todos os estados brasileiros, em diversos países da Europa, da América Latina, na Ásia e nos Estados Unidos. E vários outros canais, né? Então, trouxe aqui hoje o Eduardo Rajabali. E aí, Edu, como que vai? Obrigado, Rafa, pelo convite. Tudo bem. Legal. Cara, vamos começar pelo seguinte. Eu gostaria de saber como é que foi que começou tudo isso. Era uma paixão já desde criança? Teve incentivo de alguém? Como é que foi que você chegou nessa área? É uma boa pergunta, porque não era uma paixão de criança. Na verdade, eu tinha um tio que fazia filmes Super 8, de um jeito bem amador, assim, participava de uns festivais e tal. Meu pai era uma pessoa que sempre gostou de modernidades, então ele tinha câmera de Super 8 também. Depois ele teve câmera de vídeo, logo no início dos anos 80. Então, às vezes, a gente pegava a câmera, a gente fazia filminhos com os parentes, com os primos, assim, a gente inventava e tal. Mas isso era só uma brincadeira, assim, nunca pensei em um dia levar isso a sério. Eu estudei jornalismo e achei por um tempo que talvez fosse ser jornalista de jornal impresso, mas eu me decepcionei um pouco com a velocidade, com a forma como as coisas são feitas. Eu acho que eu sou uma pessoa mais lenta, eu vou um pouco mais devagar. Isso foi da faculdade que você percebeu que... Acho que depois, né? Porque eu saí da faculdade e foi depois de formado? Foi depois de formado. Eu fui trabalhar no Estadão e depois trabalhei na Folha. E ali eu percebi... Não foi uma passagem muito longa, mas foi o suficiente para eu perceber, assim, eu sabia fazer, mas não era aquilo que eu gostava. E esse mercado, eu acho, de televisão independente é um mercado que não existia no começo dos anos 90, quando eu me formei, né? E comecei a trabalhar. Então nem a minha profissão existia muito no Brasil, porque quem trabalhava com televisão trabalhava em alguma das TVs, né? Tinha o quê? Umas 4, 5, né? A Globo, a Record, o SBT, a Bandeirantes, trabalhava em alguma televisão, né? Então não tinha esse mercado. Mas aí, a partir do momento em que os canais a cabo entraram no Brasil, meados da década de 90, né? Muito gradualmente isso começou a acontecer, porque os canais a cabo, aos pouquinhos, começaram a produzir conteúdo no Brasil, porque no início era só enlatados estrangeiros. Então, depois de um tempo, eles começaram a produzir uma série ou outra, um documentário ou outro aqui. E aí eu tive a chance de participar disso. Eu participei da primeira série independente documental feita no Brasil, que não era de nenhuma emissora. E eu, por acaso, estava nessa equipe e ali começou a minha trajetória. E como é que foi essa experiência, chegar lá? Assim, tendo sua primeira experiência, né, trabalhando com isso. Eu tinha saído do jornalismo impresso, eu fui trabalhar na televisão, eu trabalhei no programa do Jô Soares. Pois é. Já começou bem, né? Então, mas não tinha experiência nenhuma, não sabia nem exatamente o que eu tinha que fazer, né? Mas tinha contato com ele em algum momento? O tempo inteiro. Inteiro? Porque eu entrevistava as pessoas que ele entrevistava antes, e eu preparava os textos para ele acompanhar, e eu passava junto com ele as informações antes da gravação.
Para ele falar, mas essa pessoa, mas por que você escreveu essa pergunta? Mas aí eu explicava, não, porque ele disse isso, ele faz assim, tal, aqui tem uma história boa, você pode perguntar isso aqui, que essa história é boa. Mas eu era muito tava iniciante, assim, então não tinha muito essa prática, essa experiência. E aquilo ali foi um acelerador, porque você tinha que entrevistar... de responsabilidade. Muita. Né? Eu tinha que entrevistar, 20, 30 pessoas por semana. E aí escolher as que iam entrar no programa ou não. Imagina eu com 20 e poucos anos, assim. Então, foi muita responsabilidade, era um trabalho bem difícil. Acompanhar as gravações, ficava no switcher, às vezes ficava no ponto, quando era uma entrevista em outro idioma. Então, as entrevistas em inglês eu fazia. E aí eu ficava no ponto, passava as informações para ele. Então, isso me ajudou bastante. E aí, a partir dali, foi que surgiu o convite para fazer essa primeira série documental, que foi no GNT. Foi a primeira série feita pelo GNT no Brasil. GNT é novo, né, de certa forma. Era dos anos 90, 95, 96, por aí. Que foi com o crescimento da TV a cabo também, né? Só que no início eles só passavam enlatados, estrangeiros. E aí eles resolveram investir numa produção nacional. E aí chamaram para dirigir a mesma diretora do Jô Soares. E ela perguntou para mim, você não quer ser meu assistente? Eu falei, tudo bem, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero. Você acaba aceitando, você quer aprender, né? Claro. E aí eu fui. E aí, como era muito pouca gente, e assim, não existia nem esse mercado, né, da TV independente, você acaba fazendo um pouco de tudo. Então foi muito bom como escola, porque você escreve, você é um pouco diretor, você entrevista, faz a pauta, você fica na ilha. Então eu fiz um pouco de tudo, edita. Então eu fiz um pouco de tudo, e daí pra frente, isso foi em 96, daí pra frente eu fui engatando uma coisa na outra. E aí fui cada vez mais entrando nessa área. Caramba. E do que se tratava esse programa? Era um programa que chamava Mulher Invisível, era apresentado pela Carolina Ferraz, aquela atriz, e tinha muitos medalhões, assim, porque a Carolina Ferraz era apresentadora, a diretora era a diretora do Jô, a direção de arte era da Daniela Thomas, que é filha do Ziraldo, toda a parte de conteúdo era da Renê Castelo Branco, que trabalhou na Globo muitos anos, foi correspondente em Londres e tal. Então eu caí de paraquedas num lugar assim com gente muito, muito, muito boa. E eu era um Zé Ninguém, que assim, e que nunca tinha feito nada disso. Então fui aprendendo ali rapidamente, e foi uma grande escola, né? E dali pra frente um trabalho acaba puxando o outro, né? Bom, vou te chamar como professor, porque eu já tô acostumado, né? Como eu falei, né? Professor na faculdade. Mas, professor, eu queria saber como é que era trabalhar com essa galera, sabe? Tipo, pessoal que já era muito famoso na época. Você sentia um frio na barriga por estar perto daquelas pessoas? Muito. Ou já tava tranquilo? Muito, né? Muito. Todo dia era começou trabalhando com o Jô, né? Todo dia era dor de barriga. Todo dia era, assim, passando mal. Eu ia trabalhar com medo, juro, porque assim, você sai de uma posição eu saí de uma posição confortável em alguns meses, ano ali no jornalismo impresso, que você entrevista a pessoa, mas você anota tudo, você, né, não se expõe tanto, você vai lá e escreve o texto depois, tal. E ali é cara a cara, né? E ali não pode errar, né? A informação tem que ser muito precisa. Eu aprendi algumas coisas que eu levei... Hoje o que eu faço não tem nada a ver com o que eu fazia lá no Jô, mas eu aprendi certas coisas lá que eu levo até hoje, né? Essa precisão na informação, a criatividade, tentar fazer as coisas sempre de um jeito diferente, porque mesmo assim o Jô já tinha feito... Às vezes caía um convidado lá que ele já tinha entrevistado 2, 3 vezes. Mas era uma pessoa famosa, então você falava, bom... Tá bom, então eu tinha que olhar como é que tinham sido as outras entrevistas e falar, bom, tem que fazer alguma coisa diferente. O que eu posso explorar dessa conversa que ele ainda não falou com essa pessoa. Então tudo isso foram coisas que eu aprendi com a produção lá do programa dele, e até hoje
eu guardo isso aí, são lições, né, que a gente vai acumulando. Com certeza, né? Mas é difícil trabalhar com famosos assim, quando você é muito, muito, muito inexperiente, porque você não tem confiança, então você fala, acho que eu vou fazer alguma besteira. Você acabava, eu fiz várias, né, então... Mas daí depois você vai, conforme os anos passam, você vai adquirindo mais experiência, mais tranquilidade para lidar. Quando tiver uma pessoa famosa, não tem problema. É que lá eram pessoas muito famosas o tempo inteiro, né? Então, um dia você tem que entrevistar o presidente da República, ou o Roberto Carlos, ou na época, sei lá, o Ayrton Senna, o Romário. Era gente desse calibre. Essa galera, era né? gente desse calibre, que era todo dia. Então, assim, você saía de um e caía no outro, que você fala, bom, agora já entrevistei o fulano, tudo bem. Não, vem um mais difícil. Caraca. E você já se decepcionou com algum famoso? Não precisa citar nome, claro, mas... Já, vários. Por exemplo, você cresceu vendo, sei lá, TV, né? Viu aquela galera e depois foi trabalhar com eles e falou, pô, que isso? Já vários. Como assim essa pessoa é assim? Hoje, eu acho que hoje eu não me decepcionaria mais, porque a minha visão dessas pessoas mudou bastante, porque eu trabalho nesse meio há 28 anos. Mas naquela época que você vem de ser um espectador e de repente você tá lá no bastidor... Aí você fala, pô, não é nada como eu tinha pensado, né? Então eu me decepcionei um pouco, mas muito porque eu fazia uma ideia muito diferente. A decepção foi minha. A gente via os personagens, né, atuando nas suas áreas, né? Tipo, atuando como ator, ou seja, atriz, e eles tinham um papel, né? Que é diferente deles nos bastidores, são, né? As demandas que cada um tem, né? Porque eu ali era fazia as pré-entrevistas, fazia a pauta, o roteiro das entrevistas, mas eu era um pouco a produção também, né? Então, se o cara tava com alguma reclamação, ele reclamava para mim, né? Então, algumas pessoas falam, nossa, que cara fresco, né? Mas tudo bem, a gente fala, tudo bem, mas ele pode, né? Que é artista, né? Tipo, eu não trabalhei diretamente com os artistas, mas eu imagino que realmente seja isso, né? Não tem como fugir, porque são pessoas que, né, tem uma mais exigente que a outra, né? Dependendo do que for. Então, cara, eu meio que imaginava que era isso, né? Eu lembro que já me frustrei tantas vezes vendo novela, né? Tipo, gostava muito de um personagem. Aí depois eu via nas notícias de que a pessoa, sei lá, foi grossa com a empregada. Coisa do tipo. Eu falava, pô, caraca. Mas é que as pessoas são, assim, um dia o cara tá meio de mau humor, pode ser também, né? Exatamente. Não que ele seja uma pessoa ruim. Mau caráter. Até também tem os caras que você fala, essa pessoa é meio estranha. Mas tem as pessoas que podem não estar num dia bom também. Tudo bem. Mas e aí, como é que foi depois disso? Qual que foi seu próximo passo? Então, até aí eu era um pau pra toda obra, assim. Surgia a oportunidade e você fazia. Eu ia. E esse mercado da TV independente estava muito no início, não existia, e não existia nem profissionais. Assim, não tinha roteirista, pega lá um roteirista, chama lá um diretor, não tinha esse mercado de profissionais qualificados para trabalhar em produções independentes. Não existia. Era o produtor fazendo tudo? Não tinha nem faculdade disso. Tinha um lá que era publicitário, outro cara era fotógrafo, outro cara era eu que tinha saído do jornalismo, outro cara era fulano, tal. E juntava pessoas de expertise bem diferentes para fazer um programa, uma série, um documentário, o que quer que seja. Hoje não, hoje você tem faculdades que formam cursos e tal, que formam pessoas para trabalhar na área, para trabalhar como roteirista, como diretor, como assistente de direção, como pesquisador, produtor, a direção de fotografia, tudo, né? Então hoje isso está muito mais profissional. Então na nossa época foi eu peguei os primórdios, peguei a primeira produção independente, eu estava lá, então eu estava realmente no início de tudo, por uma questão circunstancial, eu acho. Caramba, interessante. E como foi que começou essas viagens aí? Porque como eu falei, você rodou o mundo, né? Passou pela Europa, América Latina, Ásia, Estados Unidos. Exato. Como começou? O que te levou para esses lugares? Então, aí eu fiz vários trabalhos, fui pegando experiência, fiz algumas coisas dirigindo, coisas menores e tal, fiz algumas viagens até, mas daí, acho que 99 para 2000, o GNT ia fazer um programa de viagens
pelo Brasil. Esses que tem, hoje em dia tem um monte, né? Mas naquela época não tinha nenhum. E me chamaram para dirigir. Então foi meu primeiro trabalho de direção, era um programa que chamava O Brasil é Aqui. E eu fiz 3 anos, eu fiz 3 temporadas, acho que eu fiz uns 80 episódios. Mas como rolou esse convite? Por que porque eu trabalhava para pessoas, e não tinha tantas pessoas fazendo produção independente ainda. Não tinha tantas produtoras, isso não estava muito estruturado. Tinha algumas produtoras que saíram na frente. Por acaso eu estava numa dessas que saiu na frente. Então, quando apareceu esse projeto lá, eu estava lá. Eles falavam, você não quer dirigir? Eu falei, eu quero, claro, né? Não sei se eu sei, né? Mas eu quero. Não, mas eu quero. Né? Depois eu vejo essa parte. Mas eu quero. E aí eu fui. E aí foram 3 anos com a mesma equipe. A gente viajava o Brasil inteiro. Fui para todos os estados, todas as capitais, a maior parte dos parques nacionais. 80 episódios a gente fez. Muita viagem. Eu viajava 8 meses por ano durante 3 anos eu viajei. Caraca. Brasil, né? Mas aí a gente fez várias fronteiras do Brasil. Então eu filmei na fronteira com a Venezuela, na fronteira com a Bolívia, na fronteira com a Colômbia, na fronteira com o Paraguai, que é mais fácil. Ou seja, conheceu toda a cultura do Brasil. Né? E depois de um tempo, assim, a gente já tinha ido para os lugares principais, a gente escolhia no mapa onde a gente não tinha ido e falava, vamos aqui, e o que será que tem lá? Vamos descobrir. Então, o programa acabava sendo muito divertido de fazer. Então, aí eu fiz isso, e aí começou, aí foi fazendo outras séries, fiz na época, acho que no ano 2002, 2003, assim, no início dos reality shows, eu fiz um reality show para Sony, 2 temporadas, que era sobre o Rally dos Sertões, então a gente acompanhava pilotos que participavam do rally, mas tinha 15 câmeras, tinha câmera dentro do carro, então eles brigando, eles indo bem, indo mal, chorando, e a gente viajando de São Paulo até São Luís do Maranhão, durante 15 dias, 500 quilômetros por dia, e filmando vivendo com eles. Vivendo, né? Com eles, e as equipes, cada parte da equipe a gente botava num ponto diferente na chegada, na saída, na outra cidade, na cidade que para você ir tendo um pouco de cada coisa, né? Então era uma produção bem difícil nesse sentido. Mas foi isso. Mas nesses primeiros anos, acho que eu não sabia muito bem ainda o que eu queria fazer. Então você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Eu fiz programa de auditório, eu fiz programa de variedades, programa de entrevista, dirigi fiz programas para todos esses canais aí, GNT, o Multishow, sei lá, Discovery, NetGeo, Fox. Nessa altura, o que tu gostava, tipo, o que tu queria fazer ainda? Eu não tinha muito essa visão. Não tinha? Tipo, quer testando as coisas, né? As oportunidades que chegam. Na verdade, eu estava mais preocupado em ganhar a vida. Eu estava mais preocupado em não ficar sem trabalho. Então eu ia fazendo o que aparecia. E aí é um pouco aquela história. Você acaba sabendo um pouco de cada coisa, mas não é especialista em nada. Né? Isso te incomodava, de certa forma? De certa forma, talvez, depois de um tempo disso, uns 10 anos, eu acho, né? Eu acho que isso começou a me incomodar, porque eu falei, mas eu não sei o que eu sei fazer exatamente. Estou fazendo as coisas, vai aparecendo, eu vou fazendo, né? Uhum. Foi me dando muita quilometragem, muita segurança de pegar várias situações diferentes, estúdio, fora do estúdio. Imagina, fiquei só esse programa de viagens, esse do Rally, por exemplo, também. É só locação, é só lugares, pode estar chovendo dia, sol, frio, calor, noite, você aprende a lidar com todas as situações. Mas aí fiz muita coisa em estúdio também, então me ajudou a pegar esse outro lado que era dentro do estúdio as opções que você tem também, que são inúmeras. Então tudo isso me deu bastante segurança, mas na verdade tinha essa questão, né, de, o que eu sei fazer de verdade, né? Então isso... Até esse momento era uma coisa que acho que me preocupava e limitava um pouco também. Você falando sobre rodar o Brasil, passar tanto tempo fora, como é que ficou a família nesse tempo? Tipo,
Como que ficou? Você deixou alguma coisa pra trás? Você não tava muito preocupado com isso? Como é que é? Conta pra gente. Eu acho que faz parte da profissão, né? Essa profissão, quando a gente conta assim, né, parece que é tudo lindo e glamour, né? Mas não é, né? A gente eu acho perrengue, né? Eu acho que sou muito operário, assim, porque é tudo muito suado, não tem grandes superproduções, né? Uma ou outra, às vezes. Agora eu acabei de sair de uma superprodução, por acaso, mas a maior parte são produções pequenas, que você trabalha com equipes pequenas, então todo mundo se ajuda. Então não tem muito esse glamour que as pessoas acham, não tem mesmo. E viajar faz parte. Porque a não ser que você faça produções em São Paulo ou algum lugar próximo e tal, que acontece também. Mas muita coisa que a gente faz é fora. Ou tem pedaços que são em outros lugares. E aí é uma contingência da profissão. Até porque o ser humano gosta, né, de aventuras, né? Tipo... Nem todo mundo, né? Pô, assim, eu imagino que a pessoa que escolhe essa profissão, ela... Pô, tipo, é uma coisa que ela gosta, né? Tipo, viajando, tipo, conhecendo os lugares, até porque são histórias, né, que você colhe durante esse período, né? Então eu fico imaginando que é uma aventura e tanto, né? Para quem gosta, sim. Viajar tem o lado bom, tem o lado difícil, porque você não está viajando a turismo, você está viajando a trabalho. Então todos os lugares que eu fui a trabalho, provavelmente são lugares que talvez eu nem visitasse como turista, porque primeiro eu não ia ter as condições de ir a esses lugares, financeiras ou mesmo tempo, né, para ir. Talvez nem escolhesse. Se eu tivesse que escolher um lugar, eu não iria para, entendeu? Sei lá, para China ou não iria para, sei lá, para Colômbia, para lugares que eu fui que eu falava. E qual foi o lugar mais louco que tu já foi? Aquela que tu falou, meu... No Brasil ou fora? Fora. Acho que é melhor. Fora do Brasil? Porque imagino que a cultura dos países, né, de outros países seja mais impactantes, né, pra gente. O Oriente Médio é interessante, eu acho legal, já fui para alguns lugares. E o Extremo Oriente também, né? Por acaso, acabei de voltar da China faz um mês. E a gente foi fazer um documentário lá, um filme. E ficamos 20 dias lá, uma equipe bem pequena, fomos em 3 pessoas. E contratamos uma equipe chinesa para nos ajudar, o que também não é fácil. Exato. Porque... Tem a questão do idioma também, né? É a questão do idioma. Que aí deve ser... Tudo bem, os métodos de trabalho, tudo isso também, mas primeiro é o idioma, porque você não tem nem o alfabeto para te guiar. O alfabeto não tem alfabeto, né? A escrita deles são ideogramas, então... E como que é esse preparo? Por exemplo, tu vai para a China, né? Você não fala a língua deles. E como é que é essa preparação? A gente tinha um intérprete. O intérprete sim, tem que ter, né? Tem que ter. Então a gente tinha uma pessoa lá que era um produtor local que falava inglês. Então era tudo com ele. E ele trouxe uma outra pessoa que ficava comigo, porque as entrevistas, as conversas, você tá filmando um personagem lá, uma pessoa, e você tem que pedir, você pode voltar aqui? Será que você pode? Eu queria só fazer uma imagem sua ali e tal. Tudo isso é difícil, porque você tem que pedir para ela, pede para ele, e aí ela tem que traduzir na hora, e o cara faz uma pergunta, ela pergunta, é tudo mais demorado. Mas é uma experiência bem interessante. Então, as pessoas acham, é muito legal, mas por outro lado é muita tensão e muita responsabilidade, porque você botar uma equipe num outro país custa muito dinheiro. E você tem que trazer o resultado. Você tem lá 20 dias para voltar com o filme, e se você ficar doente, comer um negócio estragado, e se a pessoa lá não quer te ajudar, e se der algum problema, e se o dinheiro, sei lá, deu algum problema... Que é super fácil de acontecer, é super fácil de acontecer. Por mais estrutura que a gente tenha, a nossa produção está aqui em São Paulo. Né? Então tudo isso é legal, mas não é um mar de rosas, longe disso. Nossa, mas é muito louco isso, né? Porque... às vezes a gente vê na TV, nos filmes, né, uma imagem em outro lugar, né, completamente diferente, e às vezes vê uma equipe tão pequena fazer esse trabalho, né? Porque às vezes, para o documentário, tem certo tipo de documentário que às vezes uma equipe pequena funciona melhor que a grande, porque você passa mais despercebido.
Às vezes a gente não quer chamar tanto atenção. Às vezes a gente não quer... a gente não quer atrapalhar a pessoa. A gente atrapalha, né? Mas a gente não quer atrapalhar muito a pessoa, né? A gente quer naturalidade, a gente quer uma situação espontânea, a gente quer ficar ali só de observador e enquanto a pessoa está lá. Então, você com 10 pessoas, você não vai conseguir. Às vezes são só 3 e de repente eu às vezes saio da sala e fico no outro lugar, lá no monitor, tal. Quanto menos pessoas, melhor. Caraca, isso eu não fazia ideia. Pois é. Eu achava que, por exemplo, você vai gravar em outro lugar, por exemplo, na China. Tu leva uma equipe grande e vocês fazem um trabalho... Então, a equipe grande não é sinônimo de um resultado melhor. Nem sempre. Olha, né? Então, às vezes uma equipe pequena, para certo tipo de trabalho... Tem equipe que às vezes é uma pessoa, 2. Porque se você quer naturalidade, eu vou filmar um documentário com os Yanomami. Vou levar 10 pessoas lá, você vai causar tanto lá no meio da aldeia que vai atrapalhar a vida deles também, vai perder a espontaneidade, eles vão ficar preocupados com a gente. Então, às vezes é uma ou 2 pessoas que, assim, o cara fica ali no segundo, no terceiro dia eles já não estão ligando mais para você, já te esqueceram. E aí começa a ficar interessante, porque aí você começa a presenciar coisas numa linguagem documental que de outro jeito não seria possível. Você fala, pô, como é que esse cara filmou essa cena tão perto deles e eles estão... Ninguém olhou para a câmera, ninguém viu que a câmera estava ali. Não, eles viram, mas eles não estão ligando mais. Já acostumaram contigo. Agora, se tiver 10 pessoas lá, isso vai ser mais difícil. Então, para esse tipo de documentário, muita gente atrapalha. Faz total sentido, né, agora. Mas é uma percepção que a gente tem de fora, né? Tipo, a gente não sabe o que está acontecendo, de como que é feito essas coisas. Mas, pô, interessante saber de que, dependendo da situação, uma equipe menor é o que faz o trabalho melhor. Né? Por outro lado, agora eu fiz uma série pra Disney, que vai estrear agora em setembro. Você pode falar qual que é? Ainda não. Pior é que ainda não posso falar. Tô proibido. Mas vai estrear agora em setembro no Disney Plus. E que a gente tinha todo dia 60 pessoas no set. Então, era um outro tipo de... É um true crime, né? Esse gênero de série que está muito na moda, inclusive. Sim. Que é uma história policial. E a gente fez muitas reencenações, recriações. Então, eu tinha uma equipe muito grande. É legal, muito interessante pra caramba. Só que, assim, é uma outra forma de trabalho, porque com 2, 3 pessoas na equipe, tudo que você pensou, você executa na hora e você mesmo faz. Se precisar carregar alguma coisa, você carrega. Se precisar ir até ali, você vai. Com 60 pessoas na equipe, você pede para um, que pede para o outro, que pede para o outro. Daqui a umas 2 horas vai acontecer. Os tempos são outros, né? Em compensação, digamos, a qualidade do material, né? O rigor... Tudo, tecnicamente falando, você pode usar às vezes câmeras muito mais pesadas e muito melhores de qualidade do que em 2 pessoas com uma câmera mais portátil, mais ergonômica. Então tudo muda, né? Então essa série, por exemplo, a gente filmou com câmeras high quality, assim, muito boas, equipe espetacular. Mas era muita gente no set, porque tinha direção de arte, tinha que recriar um cenário da onde aconteceu a situação, a gente ia refilmar alguma cena. Então, fora as entrevistas, fora essa parte mais documental também. Então, são experiências diferentes. Eu gosto de trabalhar com muita gente e eu gosto de trabalhar quase sozinho também. São 2 vibes bem diferentes. Depende muito do trabalho. Né? Depende do trabalho. Depende do orçamento também, né? Depende de quanto dinheiro tem o trabalho, né? Exatamente. Recentemente eu vi algumas entrevistas do Wagner Moura, que ele é um cara que tá super em alta lá fora, né? Ele tá participando de vários projetos, né? Inclusive tem um filme, né, que eu não sei se estreou já, né, que é com outras pessoas famosas, né, do cinema. Que você acha disso? Tipo, do brasileiro, assim, de se destacar aqui, depois ir pra fora? Que a gente teve há um tempo, né, o Rodrigo Santoro, né, que ele estourou lá fora. Como tu vê isso? Tipo, o que tu acha que acontece? Você acha que falta os brasileiros arriscarem mais ir pra fora? Olha, não sei, não é muito minha área assim, de atuação, porque eu trabalho com não ficção, né? Sim. Eu trabalho com séries não ficção e documentários.
Mas eu acho que é um movimento natural, né? Assim, da pessoa querer ampliar os horizontes, né? Não porque isso seja tipo um carimbo de qualidade. Assim, se eu não fizer, eu não sou bom ator. Né? Eu não ligo a mínima para isso. Eu acho que a gente tem qualidade suficiente aqui para trabalhar entre a gente mesmo e tudo bem. Mas o que eu acho que está mudando é, antigamente, só podia fazer documentário internacional se você fosse da BBC ou do Discovery, né? Então a Discovery, eles podem fazer documentário nos Estados Unidos, e se eles quiserem fazer na Malásia, eles podem. Agora, por que eu, como um contador de histórias brasileiro, eu não posso contar uma história lá na China, por exemplo? Por que eu não posso? Só tem que contar a história do Brasil? Se for um documentário na China, vai à BBC. Por que não? Né? Por que a gente não pode levar o olhar brasileiro de ver as coisas, de contar histórias, para contar histórias fora do nosso país? Isso está mudando. E isso eu acho uma coisa interessante também. Porque até tempos atrás era isso, né? Os grandes documentários internacionais, o inglês ele pode fazer documentário no Quênia, no Brasil, ele fala que ele vem aqui fazer documentário de favela, ele vai no Quênia fazer documentário de bichinho lá, o leão que caçou a gazela. A gente vê sempre no Fantástico. A gente vê sempre no Fantástico, né? Ele vai no Alasca, vai no Esquimó, vai aqui, vai ali, né? Vai no exótico, tal. Por que e nós temos que fazer documentário só no Brasil? Assim, eu acho que o Brasil tem assunto suficiente para fazer milhões de documentários, mas e se a gente quiser fazer documentários em outras partes do mundo? Então isso era um pouco difícil de acontecer, quase impossível de acontecer anos atrás. E hoje acontece. Hoje dá. Hoje dá para você... A gente acabou de voltar da China, eu mesmo já filmei em vários países, muitos lugares. Então isso já é possível. Então isso eu acho muito bom. É uma forma dos brasileiros também exercerem... E acabam sendo filmes que têm um alcance maior. Porque é um filme às vezes falado em inglês, ou em outro idioma, que tem legendas. Então esse filme mesmo da China, ou filmes que eu fiz nos Estados Unidos ou na Europa, acaba sendo um filme que passa em outros lugares, não só no Brasil. É um filme mais internacional, então acaba levando um pouco do estilo nosso de fazer audiovisual para outros mercados fora do Brasil. Cara, isso é muito interessante, porque assim, a gente não vê muito disso, né? Infelizmente a gente não vê muito disso, né? Não chega muito a massa, né? Mas, cara, tipo, eu gosto muito quando eu vejo algum brasileiro em destaque lá fora, alguma produção brasileira. Eu lembro que até teve uma animação, acho que era o Rio, né? Que era... Saldanha, né? Esqueci o nome dele. Saldanha. Acho que é Saldanha, né? Então, assim, pô, isso pra mim na época, né? Tipo, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas, pô, eu fiquei super feliz de saber que um brasileiro tava indo fazer um filme tão popular, né? Tipo, levando pra outros lugares do mundo, né? Então, pô, eu sempre fiquei muito feliz com isso, né? Então eu vi o Wagner Moura fazer isso, né, recentemente. Eu acho muito legal e acho que eles estão quebrando essa barreira também, porque no início... Teve o Robocop também, que eu acho que foi ele, né? Foi o Padilha que dirigiu. Padilha, exatamente, isso mesmo. Isso. Eu acho que eles estão quebrando essa barreira, porque sempre que é um ator de outro país é escolhido para um papel em Hollywood, tem um certo, né, então é o latino, é o mexicano, aí, né, pega um ator brasileiro e faz o cara falar espanhol, porque é como o biotipo dele é como ele vai fazer papel de um mexicano, o cara não entende que México é uma coisa, Brasil é outra, né? Então isso foi desde os tempos da Carmen Miranda lá, bota a coisa de banana na cabeça. Exatamente. Então hoje isso está mudando. Então eles estão pegando atores porque são bons atores, não porque eu preciso de um latino para esse papel. Quem que é o latino? Mas é em espanhol aí, mas o cara é brasileiro. Tudo bem, fala em espanhol. Então, assim, não tinha essa preocupação. Então, hoje eu vejo esse movimento dos atores brasileiros quebrando essas barreiras e fazendo bons papéis. Independente de ser um papel... o Wagner Moura fazendo papel de boliviano ou de mexicano, entendeu? Então, tudo bem, isso tem ainda, mas eu acho que aos poucos esse reconhecimento está aumentando. E para diretores também, porque eu acho que Hollywood quer ver outros jeitos de contar a história, né? Para não esgotar a linguagem do cinema. Sim, né? A gente vê muito filme agora coreano, né? Ganhando Oscars, né? As coisas do tipo. Diretores mexicanos, argentino, brasileiro. Então, assim,
Isso é bem legal, né? Bem Acontece bastante ultimamente. Outros pontos de vista, né? Exato, eu vi teve aquele filme Parasita, né? Que, cara, tipo, um filme muito bom, né? E, é muito louco ver isso, né? Tipo, a gente tá acostumado a ver filme norte-americano, né? Só ver coisas desse tipo ganhando, né, nas suas premiações. E, cara, quando a gente vê uma coisa vindo de fora, é muito bacana. Cara. É legal. E é bom. O reconhecimento é bom, mas eu também acho que a gente não precisa do reconhecimento, entendeu? Porque a gente não precisa provar nada. Exatamente. Fica uma sensação de que enquanto a gente não for chancelado por algum europeu ou americano, não é bom. A gente não precisa, mas eu acho que se a gente ganhar um Oscar um dia vai ser maravilhoso. Isso é ótimo. Mas não é porque não ganhou que também não vale nada. Então... Com certeza. Voltando ainda às suas produções, né, o que você ajudou a construir, qual foi o que você dirigiu que mais ficou marcado para você? Teve algum? Para mim, acho que foram vários. Acho que para mim é sempre a última coisa que eu fiz, é o que tá mais na minha cabeça, né? Depois passa, vira memória, assim, mas... Sei lá, eu fiz coisas bem difíceis, eu acho. Pra mim, né? Claro. Que eu achei difíceis, né? Eu fiz série pro Discovery Channel que era de sobrevivência em lugares remotos. Então a gente viajou para uma ilha no Pacífico, a gente viajou pra Cordilheira dos Andes para fazer... Então você se arriscava? Não, a gente não se arriscava porque tinha produção e tal, e óbvio, não vou colocar a pessoa lá em risco. Mas eram lugares inóspitos, difícil, menos 15 graus de temperatura, você filmando numa ilha longe de casa, acontece alguma coisa, você tá longe, lugares, e ali você tem que resolver tudo ali e tal. Em alto mar, a gente fez um episódio que era numa jangada em alto mar. Nossa, Então, coisas que eu falo, pô, essa daí eu já fiz, não vou fazer de novo. já tá bom. Já tá bom. Já fez, legal. Acabou. Mas fiz, tudo bem. Então essa foi uma coisa que me marcou, mas também tem coisas que não precisa ir tão longe, assim. Eu fiz uma série pra HBO sobre velhos, que a gente chamava de velhos a série, né? Não de terceira idade, eles eram velhos. Com pessoas velhas. E foi uma série muito incrível de fazer para mim, porque aprendi muito, conversas incríveis com essas pessoas e acompanhar o cotidiano dessas pessoas 70, 80, 90, 100 anos de idade. E ao contrário do que muita gente acha, que essas pessoas não têm mais nada a contribuir ou mais nada a dizer de relevante, foi uma das séries mais legais, mais interessantes que eu trabalhei, que eu fiz. Então essa foi que a Velhos, chamava Velhos. Onde que a gente pode assistir isso? Eu acho que essa tá no HBO Max, né? Se eu não me engano. Eu fiz um filme sobre... Começou sendo um filme sobre futebol, sobre o 7-1, sobre o que aconteceu com o Brasil pós 7-1. Que Tristeza, Porque é meio revoltante, eu sou dos anos 70, 80, geração de Você 82. A melhor geração de vi, né? Eu não via, eu tava vivo, mas eu não via a Copa de 70. Mas viveu numa época que só se falava sobre isso. Mas eu vi a Copa de 82. E era sobre isso, né? Sobre por que a gente se acostumou a dizer que o Brasil é o país do futebol arte. Será que a gente é mesmo? Da onde veio isso? E o 7-1, ele é causa ou consequência? Ele é um sintoma ou ele é o início de uma decadência? Ou a decadência já estava instalada e a gente não tinha percebido e o 7-1 foi o estopim, né? O que todo mundo falou, nossa, e aí a gente foi perceber que realmente já estava ruim antes. O que está acontecendo? E aí virou um filme sobre política, sobre um filme quase sociológico, sobre... a identidade do Brasil como um país alegre do futebol, da miscigenação, e que não é bem isso. Então esse é um filme que eu gostei muito de ter feito. A gente filmou na Europa, eu fui conversar com os jogadores da Alemanha que estavam no 7-1. Então eu fui lá para a Alemanha entrevistar os caras. Que humilhação, né? E todos eles começaram falando, mas eu amo o futebol brasileiro, vocês são demais. Isso é muito bacana. Eu falei, mas não precisa ficar me elogiando.
Eu já sei que a gente é bom, mas a gente agora tá muito ruim. Mas o que aconteceu naquele dia, naquele jogo? Como é que você entrou em campo? Não, e a seleção da Alemanha, né? Tipo, eu lembro que ela, a primeiro momento, estava na Bahia, né? Tava. Meu, a galera amou ficar com os caras lá. Eles participaram, dançaram, fizeram tanta coisa lá na Bahia. Estavam relaxados. Eles gostavam demais, né? De estar ali. E foi incrível, porque eles responderam coisas que eu queria saber, né? Assim, o que aconteceu dentro de campo? Eles tiraram o pé, não tiraram? Porque teve essa história, né? Teve essa história. Podia ter sido mais. Como eles sentiram os jogadores brasileiros ali e tal. Então, e aí teve essa parte do documentário mais especificamente sobre aquele jogo e sobre o futebol brasileiro, mas foi muito mais um documentário sobre identidade nacional, que começou lá nos anos 30 com Sérgio Buarque de Holanda, com Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, outros intelectuais da época que desenvolveram um pensamento todo nacional de que a miscigenação era o caminho para o Brasil, ao contrário do branqueamento, né? Porque Sim. é o que se fazia no Brasil, né? Tinha essas teorias malucas de trazer mais europeus para branquear o Brasil, umas maluquices. Exatamente. E eles foram os primeiros a olhar a miscigenação como algo positivo. E a seleção brasileira, a partir daquela época em diante, começou a ganhar e começou a jogar muito bem. E aí foi um argumento que fala assim, tá vendo? Ó, eles são todos... Se você olhar uma foto da seleção dos anos 30, 40, 50... tem pretos, brancos, pardos e índios, indígenas, e tem gente de todo, né, amarelo, sei lá, tem de tudo. Né? E então eles começaram a achar que aquilo era um sinônimo até de superioridade, também foram para outro extremo. Né? E aí vem daí essa noção de que o Brasil é esse país ecumênico, miscigenado, que tudo funciona, todo mundo se aceita. E hoje a gente está vendo que as rachaduras são mais profundas, né? As discussões todas estão trazendo tudo isso à tona de novo. Então foi um filme sobre isso. Começou como um filme sobre futebol, mas ele acabou ficando muito mais profundo. Pô, bacana. E qual que é o nome? Esse se chama A Reinvenção do Futebol Arte. Bacana. Eu sou apaixonado por esporte. Foi para a ESPN a gente fez esse. Nossa, bacana. Então, o documentário é um pouco isso, né? Você às vezes começa de um jeito e termina de um... Você nunca sabe onde vai acabar. Porque você começa com as tuas ideias, com os teus preconceitos, com as tuas ideias meio preconcebidas das coisas. E no final, se você for aberto o suficiente para mudar, para aceitar o que você está vendo ali, você acaba num lugar que você nem imaginava. Interessante. E como que é o seu gosto para filmes, séries? O que você gosta de ver? Eu não vejo muita coisa. Não vê nada? Não vejo. Eu não... tem muito disso, né? Eu já vi, por exemplo, se você chegar para um jogador de futebol e perguntar qual time que ele gosta de assistir de fora, assim, ele fala que não gosta de assistir futebol. Pode ser. Isso acontece. Eu tô vendo que é... Não que eu não veja, eu assisto televisão, mas assim... Para ser sincero, vou te falar o que eu gosto de assistir. Eu vejo... Tem um programa na Globosat+, eu acho que é Mundo Visto de Cima, o Brasil. É tipo um descanso de tela. Eu fico vendo ali aquela imagem aérea passando no Brasil, na Alemanha, na África do Sul, barará. Eu gosto daquilo, assim, me tranquiliza, eu fico ali vendo umas imagens e tal. Série mesmo... Mas pra consumir assim, de maratonar séries, não. Nada? Às vezes um documentário ou outro que eu sei que é legal, que eu quero ver, porque eu gosto da pessoa que fez e acho interessante, eu assisto. Série documental, esses assim mais... Eu faço vários desses true crimes, e eu não gosto de ver. Mas eu faço, eu já fiz 3. Mas eu não gosto muito de ver, não. Eu acho que coisas de época talvez eu goste um pouco mais. Sou meio nerd, eu acho. Eu fico vendo, às vezes eu vejo umas coisas meio Star Wars, mas eu acho meio trash, né? Mas eu vejo. Mas assim, é meio pra não me influenciar muito também, eu acho. Tem isso? Tem, eu acho. Porque às vezes você fica com muita... Você gosta tanto de um negócio, você fala, puxa, eu queria fazer assim. Quando a gente está fazendo um trabalho, a gente vai buscar referências. Isso faz parte. Como é que a gente vai... Até para explicar para os produtores, para quem está
tá bancando o trabalho, o documentário, a série. Então você vai dizer, eu vou filmar assim, eu vou usar essas referências, é esse tipo de cor que eu quero, é esse tipo de enquadramento. Então você vai buscar séries, outros filmes e referências para mostrar. Mas geralmente eu faço mais essas pesquisas quando eu tenho algum trabalho. Para passar tempo assim em casa vendo, maratonando, às vezes é uma série documental, tipo essas sobre origem da vida, o planeta Terra, eu fico vendo, eu gosto de ver essas coisas. Você gosta daqueles vídeos, por exemplo, do YouTube, que o pessoal explica como que surgiu tal coisa, eu vejo YouTube. Pô, o YouTube é maneiro. Eu vejo. O YouTube é um negócio que me surpreende, assim, me encanta também, porque é totalmente contrário do que eu aprendi, né? Quanto mais tosco, quanto mais fajuto, melhor. Né? Não tem corte, corta de uma câmera para a mesma câmera, a luz pode ser qualquer coisa, qualidade é muito cru. Tudo que eu aprendi que não se deve fazer é o YouTube. Então, e tem muita audiência, tem audiência absurda. Meus filhos assistem. Eu falei, eu gostaria de fazer coisa para criança, para jovem. Mas agora já são adultos, mas gostaria de fazer coisas para jovem. Então eu falei, eu tenho que aprender com o YouTube, porque é uma nova linguagem para uma nova geração, que não é nem a minha. Então, ali tem uma fonte de aprendizado para mim, que eu assisto bastante YouTube. Pronto, isso eu vejo. Aí, ó, achamos. Pô, e assim, eu vejo muitos jornalistas, né, tipo de grandes emissoras, que eles estão entrando no YouTube e tendo seus próprios canais, né? Então, assim, cara, isso é uma coisa que eu vi que realmente está crescendo e muito, né? Então, por exemplo, a pessoa trabalha na ESPN, ela cumpre seu trabalho, mas ela também tem seu canal de opiniões. Eu acho isso muito bacana e eu vejo que está acontecendo bastante. Muito. Né? O jornalismo meio que tá se adaptando a outras formas, né? Em outros meios. Eu acho isso muito bacana. É incrível, né? Porque se você pensar que a TV começou e tinha um canal, depois tinha 5, depois entraram os canais a cabo, tinha 30, depois teve mais canais a cabo e tinha 150, né? Depois entrou a internet, agora cada pessoa é um canal. Exatamente. Você pode ser jornalista favorito no canal do YouTube. Cada ser humano é um canal de TV. Não é muito louco? Pô, demais. É incrível. Então os meios estão muito mais democráticos. Qualquer pessoa pode fazer aqui nosso podcast. E eles podem ganhar com isso, né? Qualquer pessoa pode fazer um podcast, qualquer pessoa pode ter um canal de TV, qualquer pessoa pode transmitir o jogo da Champions League. Daqui a pouco você vira um canal e tá brigando de igual para igual com a TV Globo, tá transmitindo a Olimpíada. Monetizando muito, né? Não é monetizando, é ganhando muito dinheiro. Saindo do seu quarto e de repente virando um canal de TV. Referência total. Olha que tempos loucos que a gente está vivendo, eu não sei onde isso vai chegar. Acho interessante que todo mundo possa expressar suas opiniões e tenha liberdade para isso, desde que não seja fake news, desde que não ofenda ninguém, né? Então, acho que existe, não pode ser um território de ninguém, a internet, as redes sociais, não pode ser um lugar onde você vai lá para ofender as pessoas e tudo mais e contar mentira. Mas eu acho importantíssimo que esse lugar seja um lugar democrático, que quanto mais pessoas para falar de mais assuntos, melhor. Então a gente está vivendo um momento muito emocionante da história, assim, essa época. Mas também não sei para onde vai. Exatamente, ninguém sabe. A gente que trabalha com isso, né? Cada dia é um negócio. Aparece os streamings, todo mundo fala, putz, agora são os streamings. Agora vai dar certo. De repente os streamings estão falindo. Não, e tem a questão... E aí você fala, como é que vai ser, né? E tem aquela questão de que tudo se conecta, né? Então, por exemplo, se você faz um conteúdo bacana no YouTube, ou pode até ser mesmo uma live, né? Seja no YouTube, na Twitch, qualquer plataforma, e você pode fazer os cortes e distribuir nas redes sociais. Sim. Então você divulga seu trabalho também. Também. Você conhece, faz as pessoas conhecerem teu trabalho, né? De outras formas. Então, cara, é muito louco como tá caminhando essas coisas. Eu acho que assim, nós estamos vivendo o momento do boom, né, de expansão, e depois, quem é que vai ficar fazendo o seu canal? Quem tiver alguma coisa realmente boa para dizer, quem for um bom contador de histórias, porque no fundo você fica lá 1 hora, porque eu fiquei pensando, né, quando eu via meus filhos assistindo o YouTube e tinha lá um cara falando 40 minutos, sem cortar, só ele falando, eu falei, pô, como é que eles ficam assistindo isso tanto tempo? Porque o cara é bom.
Sim. Porque o cara é um bom contador de histórias. Então, no fundo, o que a gente quer é isso. Histórias. Alguma coisa que nos entretenha, né? Que acrescente alguma coisa boa e que seja interessante, desperte a nossa curiosidade e tal. Esses são os que vão ficar. Agora, esse monte de gente fazendo stories no Instagram lá, do consultório médico, coach de bem viver, essa galera aí, todo mundo é coach, né? Esses aí eu acho que fazem parte desse movimento de todo mundo é um canal de comunicação. Mas, no fundo, eu acho que as pessoas vão dar preferência para aqueles que realmente têm alguma coisa para acrescentar. Exato. Esse eu acho que é o caminho, é o que vai sobrar, eu acho, né? Mas também não sei, não tenho certeza. Exato, é muito louco. Eu, por exemplo, assim, eu não tenho mais TV a cabo. Lá em casa, o que eu fiz foi o seguinte, eu tenho alguns serviços de stream, né? Então, por exemplo, Disney, HBO, todos esses eu tenho em casa, mas eu cortei a TV a cabo. Eu não tava assistindo, né? Não tava fazendo tanta diferença pra mim, mas apesar de ter todas essas redes de streams, eu ainda dou preferência pro YouTube. O YouTube é muito louco, cara. Porque o YouTube é tudo em Tem né? Tudo. É um universo. E assim, o algoritmo facilita isso, porque você assiste alguma coisa do seu interesse, ele te recomenda outra. A ideia é genial, né? A biblioteca do mundo tá ali. Pro bem e pro mal. E fica naquele loop, acaba o vídeo e passa pra outro. Não, e você pode assistir um monte de porcaria, coisas horrorosas. Exatamente. E você pode estudar ali. E você pode ficar entretido com coisas realmente interessantes durante um tempão. Cara, depende da pessoa. Depende do que você quer. Isso é que eu acho interessante, assim. Você pode ficar num looping só de trash. Vídeos horrorosos falando de um monte de bobeira. Eternamente. Pode. Como você pode também ficar num looping super interessante de coisas que realmente vão te acrescentar. Tá tudo lá. Exatamente. Isso é fantástico e só precisa de uma câmerazinha dessa e uma conexão de internet para você subir o seu vídeo. Então, se você tiver alguma coisa boa para dizer, for um expert em alguma coisa, você ficou na sua casa lá estudando um assunto que você gosta de falar sobre, de repente tem mais gente lá fora que se interessa pelas mesmas coisas que você. E aí você acaba criando uma comunidade, que eu acho que a internet é para isso, né? Juntar as pessoas. Então o audiovisual pode ser esse caminho também. Né? E eu acho que nesse ponto, o YouTube, a internet, até as redes sociais são muito positivos. Mas como em tudo que o ser humano toca também apodrece de vez em quando, exatamente, né? A gente sabe todos os malefícios das mesmas redes sociais e da mesma internet. Mas não quer dizer que ela seja boa nem má. Depende do uso que a gente faz. Exatamente. A gente vê muito isso, né? As redes sociais, de uma forma geral, né? A gente vê como elas aparecem, como elas vão percorrendo, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do Twitter, né? Mas, é tanta conflito envolvendo aquela plataforma, Elon Musk comprando, tendo problema com a justiça brasileira. É tanta coisa acontecendo que, quase não dá pra gente acompanhar. Assim, talvez a gente tenha que fazer uma decisão, né? Eu não vou mais acompanhar nada disso. Porque eu fico tentando também, e vai gerando uma ansiedade. Você fala, eu não tô acompanhando as notícias, não é do dia, é da última meia hora. Já perdemos uma meia hora de notícia nós dois aqui, porque a gente vai ter que depois olhar, vai aparecer um monte de informações. É isso mesmo. Que são totalmente irrelevantes para nós. Olha, lá na China tinha um cara andando na praia e achou um peixe gigante. Tá, meu dia mudou em que nisso? Não, mas aí você lê a notícia, você vê a foto. Cara, e assim a gente se entretém com coisas absolutamente irrelevantes para nós e o tempo é um negócio tão precioso e a gente está sempre sem tempo, né? Exatamente. E falando em tempo, uma coisa que eu tava até discutindo com os amigos meus, né? Que é em relação a essa geração TikTok, né? Que, TikTok são vídeos curtos, né? Hoje em dia até tem vídeos que ultrapassa 1, 2, 3 minutos, né? Mas como isso impactou na forma que a pessoa vê certas coisas? Por exemplo, um filme. A pessoa que é viciada no TikTok, ela já não consegue mais ver um filme. Isso é um problema. Verdade. E vou te falar que eu não tenho TikTok e até um ano e pouco atrás eu nem sabia muito bem o que era isso, porque... Foi do nada, né? Chegou aqui, pelo menos pra gente, chegou do nada. Eu dou aula na faculdade há 20 anos,
E aí, uns 2 anos atrás, eu entrei na classe no primeiro dia, o aluno falou assim, o professor, pô, que bom que vai ter essa aula, eu tava esperando a sua aula. Eu falei, legal, né? Ótimo, que bom. É porque eu já tô na área. Eu falei, o que você faz? Ele falou, eu sou TikToker. Aí eu falei, oi, o que é isso? Ele falou, eu sou TikToker, eu faço vídeos. Eu falei, a única coisa que eu sabia era dancinha, né? Eu falei, dancinha, né? Eu falei, se você faz aquelas dancinhas, vou te mandar embora, hein? Ele falou, não, eu faço... fazer trend ali na aula. Eu falei, não, eu faço uns conteúdos, tal, não sei o quê. Eu falei, legal, e realmente, né? Aí eu falei, pô, mas legal, quantos seguidores você tem? Achei que, né? Ele falou, 3 milhões. Aí eu falei, tá. E ele falou assim, Digamos que ele ganha um dinheiro com isso. Ele falou, eu vivo disso e ganho muito bem. Aí eu falei, deve ganhar até mais que eu acho. Mas, do jeito que tá indo. Do jeito que né? tá indo. Eu falei, pô, interessante, bacana, quero saber mais sobre isso e tal. Mas essa história do TikTok que você levantou eu acho muito importante, porque até pra nós, quando a gente começou a assistir vídeos no YouTube, se tinha um vídeo de 40 minutos, eu não tinha medo de enfrentar ele. Eu via lá 40 minutos, eu dava um play. Hoje, se eu ver um vídeo de 40 minutos, eu acho que eu não dou um play nele. Talvez eu não dê play nem no de 15 e de 12. Eu vejo um vídeo assim de 5, 6, eu falo, eu vou ver esse. Porque eu também já tô um pouco preconceituoso com os vídeos de 12, 13 minutos no YouTube. Caramba, impressionante. E isso é impressionante e me espanta também. Porque é isso aí. Não era assim, né? Não. E se vai aparecer um filme de longa-metragem, como é que essa geração e nós que estamos sendo transformados por vídeos cada vez mais rápidos e mais curtos, como é que a gente vai assistir filmes maiores? E vou além também, porque lá na faculdade, numa das aulas, eu mostro alguns documentários para os alunos que nunca viram documentário. Eu falo, não é possível, vocês não viram nenhum. Não, nenhum. Tudo bem, então eu vou mostrar alguns. E eu mostro de propósito alguns documentários bem lentos, mas contemplativos e tal. Porque o documentário é isso, às vezes é para pensar, né? Não é um fast food. Então, às vezes o cara joga uma informação ali muito complexa e aí o filme dá uma diminuída na marcha, até para você digerir aquela informação. Então, quando eu mostro isso para os alunos na aula, eles falam, professor, sabe o que é? É muito interessante e tal, mas eu achei um pouco lento. Teve um até que teve uma aula que ele falou assim, eu preciso confessar uma coisa, eu dei uma cochilada no filme. O senhor não vai me dar 0. Eu falei, não, tudo certo, foi bom que você foi sincero, né? Foi sincero. Porque não está acostumado, porque a gente está acostumado com a linguagem videoclipe. Cada 3 segundos um corte. As matérias de TV. As edições, né? Tipo, dos vídeos. Os filmes de ação, Marvel. Entenderam, né? Então, você vai educando uma geração inteira a assistir filmes que são meio videoclipes. Aí quando o cara assiste um negócio um pouquinho mais lento, putz, o cara dorme. Pô, ainda mais nessa geração que, por exemplo, as séries, né? Que os episódios, tudo 1 hora, né? Então, assim, a gente vê que acaba sendo um problema. E eu me peguei nisso. Eu percebi que, assim, eu uso TikTok, né? Então, de vez em quando, assim, quando eu tô de bobeira, eu falo, vou ver aqui uma coisinha. E passo horas, né? Diga-se de passagem. E aí, quando eu paro pra pensar, eu falo, faz tempo que eu não assisto uma série. Mas aí eu fico pensando, tipo, mas eu quero ver uma série. Só que eu acho que eu penso no tempo, eu falei, 1 hora de episódio. Eu tenho 1 hora, né? Não, e no meio do episódio você já tá olhando na internet. E o celular do lado. Né? Já alguém te mandou uma mensagem no WhatsApp, daquela hora começa a bombar a mensagem no WhatsApp. Que isso, é impressionante, né? Como mudou as coisas. E mudou, e eu vejo isso também na música, né? Porque eu sou da época do vinil. Então eu juntava dinheiro, meu pai dava uma mesada, aí uma vez por mês eu ia lá na loja e comprava um vinil. Chegava em casa, tirava, colocava na vitrola, botava lá, sentava, abria a capa, pegava a letra e tal, ficava vendo a arte, totalmente concentrado na música. Então você realmente ouvia a música. Hoje em dia a gente escuta a música arrumando a casa, dirigindo, trabalhando no computador. Quer dizer, a sua atenção está sempre fragmentada em diversas coisas que você faz ao mesmo tempo. Exatamente. Por um lado, a nossa produtividade aumenta, né?
Mas aí é considerar o ser humano como uma máquina de produção. Então isso, mas tudo bem, isso, sei lá, tem seu valor. E por outro, você não dedica exclusiva atenção a quase nada. Exatamente. Nem aos filhos, às vezes, porque você tem o seu filho, mas você está no telefone, você tem que mandar um e-mail, aí você está checando os... Né? E essa coisa dos vídeos cada vez menores chegou ao vídeo de 1 minuto, que são os Reels lá do YouTube. O próprio YouTube percebeu isso. Sim, toda a plataforma agora percebeu tem, que todo mundo só quer ver vídeos de 1 minuto, rapidinho ali e tal. Então toda a plataforma tem seus vídeos de 1 minuto e você fica horas vendo vídeos de 1 minuto. Que é aleatório, né? Você nem sabe, você nem escolhe. É o que vier. Exatamente. Então, tudo isso tem o lado bom, eu acho, e o lado um pouco ruim que a gente tem que tomar cuidado. Né? Tem que saber a tecnologia dosar, né? em si é ótima, maravilhosa. O ser humano é que é desequilibrado. Então precisa fazer as coisas com cuidado, com equilíbrio, né? Exatamente. É isso. A gente vê até mesmo na questão da criação, né, dos filhos, né, que antigamente tinham, eu pelo menos vejo dessa forma, né, que antigamente a gente via com mais cuidado, né, a ideia de que uma criança não pode ter acesso ao celular, coisa do tipo. Hoje em dia eu já tô vendo que o pessoal já tá deixando de lado essa ideia e que a questão das redes sociais, né, do uso dos aparelhos é muito mais frequente em crianças mais novas, coisas do tipo. Então, essa geração do TikTok também influencia muito, né? É muito fácil você ver uma criança assistindo TikTok. Então, desde criança, ela vai entender isso, né? Então, ela não tem tanta experiência de vida para saber como que era antes, ela não tem um parâmetro de como que era. Né? Não, a gente não tem, a gente tá fazendo experiência nos nossos filhos, né? Exatamente. Mas hoje já tem estudos que mostram que, assim, tempo de tela para crianças abaixo de 1, 2 anos, assim, é mortal, né? Pode causar severos danos no cérebro, na forma como a criança vê o mundo, se relaciona com outras pessoas, desenvolve linguagem, e eu vejo pais dando tablet para criança no carrinho de bebê. Mas você também acha que desses últimos tempos tá mais comum isso? Porque eu vou em qualquer lugar que tenha criança, tem uma criança com alguma coisa na mão ali vendo TikTok. É a babá eletrônica, né? Babá eletrônica. Então, mas hoje já tem informação, já tem pesquisas, né? Os primeiros que fizeram isso, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou até mais, esses dados talvez não estivessem disponíveis, hoje estão. Então não tem desculpa. Posso dar um tablet para o meu filho, bebê de 6 meses? Não. Vai ler lá, ver o que diz e você toma a sua decisão. Você quer dar? Dá, mas eu aconselho você a não fazer isso. Né? Não tem escapatória. Eu acho o audiovisual é a linguagem desse século, pelo menos por enquanto. Enquanto não inventarem nada, um chip que vai direto para a cabeça, sei lá. Mas por enquanto é o audiovisual. Como foi a literatura, como foi a fotografia, como foi o cinema, como foi a fotografia, como foi a literatura, como foi a pintura, como foi a escultura, sei lá, vai voltando, né? Exato. Hoje é o audiovisual. Então você fala, o jovem não lê mais nada. Sim, mas o jovem de hoje, ele deve saber, o garoto hoje com 15 anos, se ele quiser, ele sabe mais, ele tem condições de saber mais do que eu com 15 anos, ou meu pai com 15 anos. Então não é porque ele não leu nenhum livro que ele é uma topeira, que ele não sabe nada. Porque ele estuda também, porque eu vejo os adolescentes no YouTube, eles estudam várias coisas. Sim. Eles não ficam só perdendo tempo, eles vão nos assuntos que interessam. Porque tem muita coisa boa também. Tem. Né? Então eles não estão só perdendo, só tá vendo uns vídeos imbecis. Sim, eles veem uns vídeos imbecis. Até porque é da idade. É da idade. Tem muito vídeo imbecil. Mas eu vejo também. Eu vejo uns também. Mas eles veem muita coisa interessante também. É ignorância a gente achar que eles não se interessam por nada, se interessam por um monte de coisa. E o YouTube e essas outras plataformas aí, todas, ajuda bastante. Então, o audiovisual é a linguagem do conhecimento. Então, a escola, hoje, eu vejo que está um pouco atrasada, porque a nossa escola, o formato, já estamos até saindo do assunto, mas a escola hoje, o formato dela é do século XIX. Senta um monte de gente na carteira e fica um cara falando das 7 da manhã ao meio-dia. Exatamente. E o molecada dormindo.
que ele vai... Qual é a retenção dele, daquilo ali? Fala, não, mas a gente aqui usa vídeos. Aí põe lá um vídeo numa TV lá, velha. Você acha que o cara que tá em casa com um monte de telas, o menino, a criança, vai ficar vendo o documentário do Nat Geo lá numa televisãozinha lá na escola do Leão? Entendeu? Então, assim, o ensino, na minha opinião, tinha que usar o audiovisual de um jeito muito mais inteligente e antenado com a linguagem que as crianças estão usando, para aproveitar isso para ensinar nas escolas. Porque eu acho que esse é um caminho. Vamos usar o audiovisual para chegar neles. Exatamente. É uma coisa que, cara, tipo, nas escolas, assim, hoje em dia até um pouco mais, né? Mas, por exemplo, na época que eu tava na escola, sempre gostava, né, de filmes, coisas do tipo, e, pô, eu pensava, pô, é uma maneira muito boa de você ensinar alguma coisa através disso, né? Rápida, Explorar. né? Imediata, Exatamente. né? O cara assiste, ele não tem Porque trabalho. sala de aula é monótono, né? Demais. Você não tem o que fazer para poder sair daquilo, né? Não. Você tá lá, fica tantas horas e não tem um estímulo para você continuar aprendendo, né? Então, eu lembro que uma coisa que eu fazia muito é, tipo, pô, saía da escola, né? Estudava à tarde, aí à noite, assim, eu ia para casa, eu adorava ver algumas coisas de YouTube, né? Tipo, coisas sobre o espaço, né? Coisas assim, uns assuntos aleatórios, sabe? Então, assim, eu tava estudando também, né? Claro. Só que era muito mais interessante eu passar horas ali, eu ficava muito mais tempo vidrado na tela, né? Do que você pegar um livro. Do que pegar um livro. Porque o livro não é mais a minha sensação, né? Eu vou dizer por mim, e eu sou um leitor. Me parece que o livro não é a linguagem mais adequada para essa geração. Eles ultrapassaram essa fase. Não sei explicar. Livro hoje é digital. Livro hoje é digital. Pô, o Kindle, né? Eu comprei trocentos livros para os meus filhos. Eles não liam nada. Aí você fala, eles não sabem nada? Não, eles sabem mais do que eu. E eu mesmo me surpreendi. Eu falei, mas como que eles sabem? Porque eles assistem. Eu ficava vendo, eles estão assistindo lá, YouTube, não sei o quê. Darará. Então, tem outras formas. Eu não acho que o livro seja indispensável, longe de mim dizer isso. Mas me parece que o audiovisual está brigando. É uma linguagem que vem, e como ela é muito rápida, né? Você assistiu, você está sentado ali meio passivamente e assiste. E é imediato, né? Difícil. O livro você lê, tem que estar ali concentrado, aí tem um tempo para você... Tem toda essa questão de estar concentrado, digerir, porque senão não dá, digerir aquela informação depois. É um outro tempo, que eu não sei se as gerações de hoje têm esse tempo. Exato. Cada vez mais raro, né? Até os adultos. Quantos adultos leem? Exatamente. Entendeu? O cara até os adultos preferem o audiovisual. Tinha muito também o estímulo dos quadrinhos, né? Que hoje em dia eu, por exemplo, não vejo mais. Não vejo. Porque eles transferiram os quadrinhos para o audiovisual. A Marvel transferiu os quadrinhos para o audiovisual. Em vez de você ler aquele monte de gibi, você vai lá e vê 25 filmes. E você consegue maratoná-los. Basta ver a bilheteria, né? O que eles arrecadaram. Marvel, que isso, a Marvel, ela então. achou uma mina de ouro, né? E sempre teve lá, né? Eles já tinham as histórias prontas. Falaram assim, mas a gente tem que escrever essas... Não, já tem. Por isso que sai um filme atrás do outro. Porque já tem. Tem muita coisa. Quase que tem que condensar os gibis numa única narrativa, porque tem tantas fases e tal, né? Mas foi transformar de uma linguagem do quadrinho para uma linguagem audiovisual do cinema. Até mesmo a Turma da Mônica agora, né? Vai ter um filme. Já teve, né? Acho que 2 já. Então, assim, a gente vê... É bem mais comum a gente levar nossos filhos para ver o filme do que comprar o gibi, né? O Senhor dos Anéis. Eu li os livros. Quando eu era adolescente, eu li todos. Entendeu? E eu tenho ótimas lembranças. Aí, quando vieram os filmes, eu falei, putz, será que eu vou assistir? Porque pode ser que estrague o que eu tenho. Não, os filmes realmente são muito em cima dos livros. Pelo contrário, melhorou Mas para a nova geração, sabe quando eles vão ler os livros? Nunca. Exatamente. E não perderam nada, né? Uma cobrança extra em questão da adaptação, né? Então, por exemplo, recentemente eu vi uma série que é... Assim, ela é derivada de um jogo, né? Um jogo eletrônico, que é Fallout. E foi uma coisa que o pessoal destacou muito, é a fidelidade com o jogo.
né? Então eu imagino que seja muito disso. Então, por exemplo, de um livro, como esse exemplo do Senhor dos Anéis. Sim. Né? Então tem que ter essa fidelidade com o que foi feito lá. Tem que ter. Porque senão há esse problema de... Pra quem leu, né? Exatamente, pra quem leu. Pra quem leu. Pra quem não leu... É diferente. Entendeu? Mas, de certa forma, os filmes do Senhor dos Anéis renovaram a história para uma geração que nunca leria aqueles livros, que são cada baita livro, né? Não leria. Então, agora eles vão lá, assistem aquele monte de filme e eles entram nesse universo. Tá bom, eu acho que é válido. Eu acho que são duas coisas diferentes, não sei dizer o que é melhor ou pior, mas os filmes foram muito bem feitos, isso eu posso dizer. Então muito parecido com os livros. Então, acho que agora a gente passou por esse momento de pegar obras literárias e de quadrinhos e transformar para o cinema. Então, foi o Senhor dos Anéis, a Marvel, né? Todo mundo... Qual é a próxima coisa que a gente poderia filmar que já está pronta? A história. O Harry Potter. Harry Potter. Né? Harry Potter tem os livros. Exato. Né? Eu vi os filmes com meus filhos na época, mas eu nunca li os livros. Não tenho interesse, mas agora eu conheço a história pelos filmes. Então, eu vi alguns filmes em casa. Eu tenho os livros lá, né? Por conta da minha namorada, que inclusive é sua aluna também, tá? A Natália, não sei se você se lembra. Mas, enfim, tem bastante livro lá, essas coisas do tipo, e realmente o que eu sei é sobre os filmes. Né? Então, é muito louco, né? Como eu acho que a gente tá nessa era do audiovisual, assim, que agora tudo é audiovisual, né? Você tá no celular, não é foto mais, é vídeo. O cara quer ver o Stories. Tem lá o Instagram, que é uma rede social de foto, que aderiu ao vídeo porque senão ia morrer, não é? Exatamente. Então tudo é audiovisual hoje em dia. Acho que é a linguagem que, sim, se você quer trabalhar com isso, você precisa dominar para poder usar. Exatamente. E muito eu vejo que muito da ascensão do Instagram, né, que hoje em dia já está super estabilizado, né, mas quando surgiu, ele trouxe muito esse sentimento de que a gente precisa ter o audiovisual lado a lado, porque ele exigia que você postasse alguma coisa, e você vê que só postando tua foto ali, tipo uma coisa ou outra, filmar o mar, ficou assim, pouco, né? Agora eu vejo a tendência no Instagram, e eu não sou nenhum expert não entendo nada de rede social, mas o que eu vejo é assim, ninguém posta mais. É todo mundo no Stories. Exatamente. É só Stories. Postagem é assim, é uma foto muito especial, um negócio que você quer que fique marcado, tal, você vai lá e posta, põe um texto, alguma coisa. O resto é Stories. Meu feed tá parado há um tempo já. Você vai olhar o feed das pessoas, a última postagem, setembro de 2022. Exatamente. Faz 1 ano e meio que o cara não posta nada. Mas o Stories dele é bombando todo dia. Exatamente. Né? Não, tem história que você abre lá, tem é indicativo, né, de quantos stories tem, é um negocinho pequenininho, né, porque tem tantos. Né, então, dá até preguiça. Houve essa necessidade de gravar tudo, né, tirar foto. É muito, muito louco. Não, e se você não tomar cuidado, sua vida vira um reality mesmo. O pessoal sabe tudo sobre você. Você posta o prato do almoço, você posta onde você tá, você posta, agora eu tô pegando um táxi. E daí? Às vezes eu vou postar um negócio e falo assim, e daí? Por que eu vou postar isso aqui? Antigamente era o Twitter, né? Que você postava lá, tô comendo macarrão. Hoje em dia você tira a foto do macarrão. É bizarro. Exatamente. Tô aqui sei lá, tomando uma água de coco. Sim, e daí? Posta alguma coisa relevante, porra. Impressionante, né? Tudo, não tem nada contra alguém postar bebendo água de coco, mas se deixar, todas as... E passa muito tempo produzindo a foto, colocando filtro, colocando os sticks em cima. Também. Mas se deixar, você começa a postar um monte de irrelevâncias do seu dia. E o pior, tem gente que assiste. Eu assisto. Isso que eu falo, por que eu tô... Às vezes eu me pego e falo assim, por que eu tô vendo a rotina de uma pessoa que eu nem sei quem é? Impressionante. A pessoa agora está dirigindo no trânsito em Catanduva. Porra, e daí? Entendeu? E você tá lá acompanhando.
Entendeu? Então a pessoa lá, eu sou... Tem aquilo, quanto mais você vê, mais ele aparece pra tu, né? Também. Então, agora eu tenho eu não sei o que eu apertei no meu celular, não entendo muito bem, que agora aparece um monte de nutricionista. Uhum. Então aparece só a nutricionista fulana, venha fazer o seu cardápio aqui. Várias campanhas, e a nutricionista trabalha na Ford Modas, porque ela é modelo, ela vai na academia. Falo, mas é nutricionista ou é modelo? Né? Então assim, tá meio confuso a coisa. Eu também acho. Eu trabalho, né, com Instagram, essas coisas assim, e cara, pra mim é muito confuso. Muito confuso com a velocidade com que isso vai se formando, sabe? É muita informação. Eu tento usar para ferramenta profissional. Tento. Eu posto coisas pessoais também. Mas eu tento usar para ferramentas profissional, assim. Se eu estou estudando, pesquisando algum assunto que vou fazer algum trabalho, se algum trabalho vai estrear, se eu estou filmando em algum lugar, a gente está numa viagem lá filmando, eu posto a gente lá no set, lá filmando. Essas coisas eu faço. Mas eu posto também coisas pessoais, assim. Acho que é meio inevitável. A geração faz a gente ir por esse caminho e acho que não tem pra onde fugir. Né? E acho que a gente começa achando, não tem nada demais, vou postar. Daqui a pouco você tá postando tudo. Foi assim que eu apareci no TikTok. Eu baixei na pandemia, né? Todo mundo usando. Eu falei, deixa eu ver como é que é. E antes eu criticava. Né? Antigamente eu falava mal. Falava, pô, TikTok. E agora você é um TikToker. Tá no meu celular, eu não consigo tirar de lá. Então, assim, é bizarro como essas coisas vão se tornando isso, né? Acabam tornando vícios, né? De certa forma. Porque são muletas, né? Assim, a gente volta ao que a gente falou agora há pouco. A tecnologia e todas essas plataformas, elas são fantásticas. O problema é o ser humano, as suas carências, as suas dependências, as suas neuras. E a gente joga isso nesses lugares. Sim. Né? Entendeu? Então, o bom uso ou o mau uso só depende de nós. A plataforma é espetacular. Todas elas. Todas elas você pode usar para o seu trabalho, né? Ou para ficar fazendo inúmeras dancinas. Não tem nada contra as dancinhas, mas só fazer isso também... Porque tu pode acabar ganhando dinheiro com isso, né? Tem gente que fica muito mais rico do que você e eu e jamais seremos dançando. É bizarro. Em vídeos de 1 minuto. Exatamente. Pessoas que já dominaram o algoritmo, já sabem como funciona, já sabem para quem vai chegar no... Meu, é muito louco. É isso aí. Bom, para encerrar, eu queria que você citasse os teus 3 filmes favoritos. Pode ser nacional, internacional. Essa aí você tinha que ter me avisado antes. Não, mas é para pegar de surpresa. Nossa, 3 filmes favoritos? Você me pegou, hein? Não tava esperando. Puta, eu vou falar umas coisas... Eu vou falar assim, do que pipocou na minha cabeça, porque provavelmente eu vou chegar em casa e vou falar assim, idiota, devia ter falado outro. Faltou aquele. Mas eu vou dizer Lawrence da Arábia, pra mim é um clássico, já assisti algumas vezes. Agora... Esse foi o primeiro que pipocou. Com muito esforço tu achou esse. Com muito esforço eu achei esse, porque lá atrás, esse filme tem 60 anos, sei lá quantos, nem sei. Nossa. Poderia ter sido 5. Eu falei, não, 3 eu acho que tá bom, né? Mas às vezes se tivesse falado 10, aí eu ia falar um monte de coisa. É menos pressão, porque você pode... O 3, primeiro que vir na cabeça te chamando. 3 é difícil. 3 assim, imagina 3 no universo todo. É difícil. Ai. Se quiser eu posso mudar pra 3 documentários, programas que você dirigiu. Que eu dirigi? Facilita? Eu não gosto muito das coisas que eu faço. Porque é engraçado, né? Porque depois de um tempo só depois de muito tempo que eu volto nas coisas. Aí eu não sei se é bom ou ruim também, porque eu assisto e falo, putz, podia ter feito isso. Nossa, isso aqui... Naquela época eu fazia isso. Olha que absurdo, não faço mais. São coisas que a gente, né, eu sou um pouco perfeccionista e isso às vezes atrapalha. Mas eu acho que eu tenho, nesse ponto, sorte de trabalhar com numa área que me paga para eu estudar. Porque cada trabalho que você faz, você tem que estudar muito para não falar besteira. Exatamente. Né? Então, eu fiz um filme da Amazônia, que chama Amazônia Desconhecida, já faz 15 anos. Eu já fui umas 40, 50 vezes para a Amazônia. Não só por causa do filme, mas por muitos outros trabalhos. Mas esse filme foi um filme que eu gostei muito de fazer.
Como que é o nome? Chama Amazônia Desconhecida. Passou em muitos lugares, passou no Discovery Channel, passou na Globo, na TV Cultura, sei lá, passou em muitos lugares. Foi um filme que eu pude ter contato com outras realidades da Amazônia, madeireiros, fiquei acampado com um garimpo clandestino, fiquei morando com os Yanomami uma semana, lá na fronteira com a Venezuela. Então a gente rodou muito para fazer o filme. Foi uma experiência, definitivamente. Foi alguns lugares muito legais que a gente foi. Então esse foi um filme que eu gostei muito de ter feito. O Velhos foi uma série que eu curti muito fazer também, que ganhou prêmio e foi... Esse eu vou assistir. Foi bem legal de fazer, assim, como o resultado final. Essa última série da Disney que eu fiz agora... Agora esse ano, eu tenho 7 estreias esse ano, que vão acontecer, coisas que vão acontecer. A primeira eu ainda não posso falar, mas é logo, é uma série no Canal Brasil que está para estrear também, em breve a gente vai divulgar. Bacana. É um true crime, um assunto muito forte, polêmico. Outra série vai estrear em setembro, essa da Disney. Essa eu gostei muito de ter feito também, o resultado está muito bom, assim... Difícil eu gostar realmente quando a gente termina, né? Às vezes a gente termina porque alguém fala, olha, acabou, hein? Para, chega. Mas é confidencial essa. Essa também, ainda não posso falar. Essa agora que vai estrear logo no Canal Brasil, chama Vidas Roubadas, é sobre tráfico de crianças, internacional. Então a gente filmou na França, a gente filmou em Mônaco, a gente filmou em vários lugares no Brasil. São histórias de pessoas que foram traficadas há 30, 40 anos atrás aqui no Brasil, e hoje são adultos por aí. Caraca. E a gente foi encontrar essas pessoas, e essas pessoas estão buscando o seu passado e refazer suas vidas, né? Então é uma série muito difícil, muito forte. Isso daí tá pra sair? Vai estrear ainda no primeiro semestre, em breve a gente vai divulgar as datas. Lembrando que tudo isso você vai divulgar também no seu Instagram, né? Vou divulgar. Essa é Canal Brasil e Globosat, Globoplay. Canal Brasil e Globoplay vai estrear no mesmo dia. As datas ainda não tenho. O Disney Plus é setembro, também é uma série que está muito emocionante. Todo mundo que assiste, eu mesmo, toda vez que eu vejo eu choro. É difícil isso acontecer, mas é uma série forte mesmo. E foi bem interessante fazer. Cada obra é uma experiência diferente, né? Tem um filme que vai estrear agora na Globo News, eu imagino que também no primeiro semestre, não tem a data, que é um filme sobre a mineração em Minas. A poesia do Drummond está embolada nisso tudo, e fala de globalização, capitalismo, uma série de coisas, como o nosso mundo está moldado hoje em dia, e a gente começa a partir do que aconteceu em Mariana e Brumadinho, para discutir esse modelo de exploração e de capitalismo que é a nossa civilização e que está levando ao esgotamento do planeta e tal. Então isso vai estrear também, é Globoplay, mas vai estrear primeiro no Globo News, na faixa de documentário deles, que acho que é domingo à noite, sei lá. Então esses são os que estão mais na beirada aí. Tem um filme sobre café, a história do café no Brasil, no sul de Minas, que deve estrear agora no fim de maio, desse próximo mês. Que mais? Tem uma série sobre luthiers brasileiros, que está bem bonita, que é uma série musical, e essa também deve estrear esse ano, deve ir para algum streaming, eu não sei qual ainda, vai tá pronta já também. E tem o filme que eu acabei de fazer na China no mês passado, que é um filme sobre Dafen, que é uma comunidade de pintores na China, no sul da China, que a gente foi para lá, ficamos 20 dias, agora em março. E esses pintores, eles se especializaram em copiar. Eles copiam a Mona Lisa, eles copiam Da Vinci, copiam Rembrandt, copiam Van Gogh, copiam os grandes pintores gênios, né, da pintura, mas eles copiam com a mesma tinta, com a mesma técnica, com a mesma pincelada, com a mesma tudo. Interessante. É bizarro. E é um negócio que movimenta milhões de dólares por ano. Então as pessoas vêm do mundo inteiro para comprar essas telas aí. E esses caras são fabulosos, né? São gênios, só que uns gênios copistas, né? Exatamente. E a gente foi filmar esses caras lá na China, e é um filme sobre arte, vai pro Arte 1, pro canal Arte 1. Pois, interessante. Esse deve ser mais pro fim do ano, eu acho, como a gente acabou de filmar agora. Interessante. Então tem bastante coisa vindo aí, nos próximos
Bom, e quem quiser saber, né, sobre em relação a lançamentos, coisas do tipo, você divulga no seu Instagram? Tem o meu site profissional que está tudo lá e está bem atualizado, eu vou Qual atualizando, que é o endereço? que é www.rajadocs.com. Tá, a gente vai colocar na descrição do vídeo se estiver vendo pelo YouTube, tá? Mas se estiver nas plataformas de áudio é rajadocs.com, né? www.rajadocs.com. Lá tem o que eu estou filmando agora, as coisas que a gente está fazendo no momento, tem todos os trabalhos, tem várias coisas. Tá, o Instagram dele também vai estar na descrição do vídeo. E o Instagram também, eu posto bastante coisa. Qual que é o arroba? @e.rajabali. Certo, aí o link vai estar na descrição para quem quiser ver. Isso. E então é isso, cara. O que tu achou desse episódio aqui? Foi assim, acho que eu falei demais, né? Pô, mas foi muito bom, cara. Principalmente, né, por você ter sido meu professor, né? A gente foi só no último ano, né, da faculdade, foi justamente no ano da pandemia, né? Então foi um ano que a gente não teve tanto contato em classe, né? Mas sempre admirei muito sua aula, né? Gostava muito, né? Então, para mim é um prazer você estar aqui hoje, tá? Eu que te agradeço você ter lembrado de mim, poder aqui contribuir com o trabalho de vocês. Fico feliz de ver vocês aqui também trabalhando no mercado e produzindo conteúdos legais. Acho isso o Vitor, né, que também é apresentador, também foi seu aluno. Pois é, então são pessoas que eu lembro das nossas aulas e curti demais saber que vocês estão aqui e estão trabalhando num podcast tão bacana. Espero que vocês editem um pouquinho, que eu falei bastante. Vai ficar legal, vai ficar legal. Tá bom. Tá bom? Então, muito obrigado, viu? E mais uma vez gostaria de fazer um agradecimento para o Espaço Taori, né, que é esse espaço aqui que a gente grava o podcast, né? Então, se você quiser fazer algum evento, até mesmo um podcast, né? Então, você pode acessar o Espaço Taori no Instagram, tá? Vai ter um QR Code aqui em cima, que é o site, né? É espaçotaori.com.br. E se quiser saber mais sobre o espaço, a fitofórmula, né, como eu comentei no início, o link também vai estar aqui na descrição e também o Instagram, o site do Rajabali. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, obrigado.